Mas entrando no assunto Bayern de Munique, o João disse que preparou a arte, números do Bayern e tal. Eu não sei se ele fez, mas imagino Acho que que ele deve sim. ter. É. Se não fez, é boicote. Para a gente abrir o tema Bayern de Munique, João, seria interessante a gente conseguir enxergar este Bayern de Munique na temporada. Ah, olha, ele fez, olha ali. Bayern na temporada 22-23, são 20 jogos, 69 gols marcados, 15 vitórias e uma derrota, um aproveitamento de 81,6%. Este Bayern é candidatíssimo a tudo, ou muitos desses números aí não são exatamente o que a gente tem que esperar desse Bayern? Quem quer começar? Eu posso falar um pouquinho. Os números são claros. E assim, se a gente pensar que o Bayern, especialmente na Liga dos Campeões, caiu num grupo da morte e mesmo durante a principal crise do clube nesse início de temporada, tirou de letra o grupo da morte, assusta, né? Porque a gente sabe da força do Bayern de Munique na Europa e sabe do potencial que tem o plantel como um todo. O Bayern de Munique não tem apenas um time, 11 jogadores. O Bayern de Munique tem aí 15, 16, 17 jogadores muito bons. Quando você olha para esses números e você compara com outras grandes equipes, vamos falar do Manchester City. O Bayern tem mais gols sofridos que o City, né? Até por conta desse período que eu falei aqui de irregularidades, especialmente na defesa, e daqueles tiroteios que a gente estava cansado de ver o Nagelsmann botar o time, e foi assim na temporada passada. Pode estar aí no João, na tela. O Bayern tem 20 gols a mais que o Manchester City na temporada. O Bayern tem 19 gols a mais que o Napoli na temporada. Então, obviamente que nem tudo de errado está errado, né? Ou nem tudo que era tanta crise, não sei se era um furacão. Para mim era mais um vento mais leve. O Bayern de Munique está encontrando alguns jogadores que chegaram agora nessa temporada, que estão jogando mais. O Mazraoui é um deles, tem feito boas partidas. Você tem o De Ligt se firmando na zaga, né? Contra o Barcelona, ele deu muita sapatada no Lewandowski, mas o Beckler está lá, daqui a pouco eu vou falar. Mas assim, vem conquistando o seu espaço e voltando a ser aquele De Ligt que a gente projetava que fosse. E você tem especialmente o Mané, quando joga na sua posição de origem, que na minha visão é o que ele tem que fazer, é onde ele tem que jogar, né? Que é caindo mais para a esquerda, tendo um homem lá na frente, um centroavante que ajude mais o time, ele consegue realmente evoluir. Hoje o Mané está assim, né? E aí a gente pode até falar de números aqui, mas eu estou falando de performance mesmo. Jogador que está cada vez mais integrado à cultura do Bayern, cada vez mais adaptado à posição que ele está exercendo, e especialmente a virada de chave de um Bayern inconstante para um Bayern mais constante vem justamente com a presença de um centroavante. Aí a galera vai falar, pô, mas Choupo-Moting não dá Choupo-Moting. Tem que assistir jogo do Bayern. Eu posso aqui não gostar do jogador, mas o que ele está jogando merece aplausos. Eu estou brincando aqui no negócio do Super Saiyajin, do cabelo amarelo dele, mas realmente o homem melhorou bastante. Tem ajudado muito o Bayern, especialmente com o Musiala por trás dele e com o Mané na esquerda, o Gnabry, que voltou a jogar muito bem na direita. Eu acho que o Bayern está montando aí uma equipe mais sólida para encarar a temporada sem tanto tiroteio, sem tanta irresponsabilidade defensiva, e isso pode ser perigoso, porque os números estão aí. Um time que marca já 69 gols numa temporada antes de fazer o quê? 20 jogos? É muita coisa. Então, o Bayern, eu acho que o principal mérito é não ter deixado que os 50 gols que o Lewandowski levou embora fizessem falta, porque o time voltou a marcar muitos gols, né? Tem menos gols que na temporada passada ainda. Antes do jogo, eu não sei exatamente agora quantos, mas antes do jogo contra o Barcelona, na temporada passada, no mesmo número de jogos, tinha 72 gols e tinha 60 até o jogo contra o Barça. Então, tinha 12 gols de diferença, embora o Lewandowski tivesse mais gols na temporada passada do que tem nessa atual pelo Barcelona. Então, dá para mostrar um certo desequilíbrio de gols de uma temporada para outra, mas isso não tem refletido no resultado. Eu acho que é um elenco muito bom, que tem essa competitividade. O De Ligt está jogando porque o Lucas Hernandes está machucado, então
sei se depois ele vai tomar a vaga do Upamecano ou do próprio Lucas Hernandes. Mas eu acho que a ida do Mané para a ponta esquerda foi muito boa. E o Choupo-Moting não é o centroavante que tem que ser. O Bayern precisa de um centroavante melhor. Eu acho que para o mercado interno não. Para ganhar na Alemanha ele vai conseguir ganhar e fazer muitos gols sem. Mas se a gente for pegar os gols do Choupo-Moting, a maioria são gols de jogos resolvidos. Ele dificilmente faz o primeiro gol, dificilmente é ele quem abre a lata, dificilmente que quando está mais duro, a defesa está mais fechada, é ele quem marca. Ele normalmente marca os gols na sequência. Então, acho que o principal para ele é fixa zagueiro, tira zagueiro da área, serve como referência. Isso faz melhorar os outros. Então, é quase que você usar uma isca. Ele é mais uma isca do que um grande 9. Quando tiver um jogador à altura do que é o Bayern de Munique, acho que as exigências do Bayern, que são os mata-matas mais difíceis da Champions, aí vai precisar de uma isca, vai precisar de um 9 que faça os outros melhorarem jogando nas suas posições, mas também de um grande goleador que seja capaz, um jogo difícil, 2-1, 2 gols dele, ou que ele faça o primeiro gol, ou que ele faça o gol do desempate. O Choupo-Moting não me parece ter o tamanho necessário para isso. Mas é um time que quando entra o Sadio Mané, quando joga o Gnabry, que se ainda tem Coman e Sané fora, mostra o tamanho da qualidade do elenco. E quando joga o Musiala e não joga o Miller, ou joga o Miller e não joga o Musiala, se você for pegar um time, o reserva do Bayern de Munique, com Coman, Gnabry e Musiala, esses 3 e mais um, que seria o Choupo-Moting para ter um 9 titular, são poucos os times na Europa, os poucos times grandes na Europa que tem 3 jogadores de ataque como esses. E que tem um jogador como Sabitzer e Gravenberch de reservas como volantes, que tem um zagueiro como De Ligt como reserva, que tem um lateral como Pavard hoje, que é reserva. Então, assim, o time reserva do Bayern seria titular de muitos times titulares da Europa, mas a peça do 9, eu ainda acho que o Choupo-Moting é uma isca. Não acho que ele seja o 9 que tem que ser, não. Você sabe que o Choupo-Moting, Beckler, eu vejo como uma possibilidade do Bayern de Munique abrir de vez os olhos e buscar alguém no inverno. Não acho que isso vai acontecer, porque o Bayern é um time conservador em termos de contratação, mas olhar para esse time rendendo com o número 9 pode ligar talvez um sinal de falar, pô, vamos buscar alguém no inverno, dependendo de como for a Copa do Mundo, porque surgem nomes, né? Quem era Patrick Schick até outro dia, né? E até outro dia tentaram contratar. Enfim, vão surgir nomes interessantes e acho que se o Bayern tiver realmente essa visão de que é preciso um 9, de repente pode fazer eu não sei. Eu não sei se tem no mercado, porque eu não acho que o Bayern tem que avaliar um 9 por 7 jogos numa Copa do por possíveis 7 jogos na Copa do Mundo. Acho que ver o que os caras estão fazendo nos seus clubes durante a temporada é mais racional para se avaliar na hora de contratar. Eu duvido muito que os grandes 9s que tem no mercado, que eles vão sair em janeiro de algum clube. Já tem notícias de que o Harry Kane está conversando para renovar com o Tottenham. Isso é péssimo para o Bayern de Munique, porque o grande nome, eu acho que para contratar ali que tem é o Harry Kane. Ou então vai buscar o Osimhen no Napoli, por exemplo, daqui a pouco, só que o presidente do Napoli não vende seus jogadores por nada. É muito difícil tirar jogador do Napoli. Foi muito difícil que o Koulibaly saísse. Depois de 2, 3 anos jogando bem, ele foi sair porque faltava um ano para acabar o contrato. E do Tottenham também. E do Tottenham também. Mas acho que falta um ano para acabar o do Kane, né? Então, acho que no ano que vem seria mais fácil de negociar do que, por exemplo, em janeiro. Então, eu entrevistei o Elber na semana passada, ele falou isso do Choupo-Moting. Falou que o time começou meio estranho, sem saber buscar uma referência. E o Elber falou textualmente, depois que o Choupo-Moting entrou, todos ficaram mais felizes. Então, acho que um 9 falando isso e um cara que trabalha no clube falando isso, está bem entendido. Veremos se o Bayern... Eu também não acho que vai fazer um movimento na... É que é uma temporada muito estranha, gente. A gente nunca teve uma Copa do Mundo, assim, no meio da temporada. Eu não sei se pode mexer de alguma forma. Se o próximo mercado pode ser diferente do que a gente viu até agora. Não tenho nem ideia. Nem ideia, assim, do que não pode tem muitas variáveis, né? Sorteio pode alterar também, completamente o caminho de qualquer time na Liga dos Campeões, mas é o que o Marcelo está falando e que o Arthur falou também, né? Em termos de opções, é o que a gente estava falando aqui. O Arsenal não deve competir porque se você machuca o Saka, pode entrar o Nelson, que vai jogar bem em 20 minutos contra o Forest, mas se o Saka ficar fora até depois da Copa do Mundo, o Nelson não vai conseguir entregar o que o Saka entregava. No Bayern não tem isso, né? No Bayern você consegue ter uma distância muito menor em vários jogadores do banco de reservas e isso faz diferença, porque vai ter lesão e pode não ter contratação. E mesmo nesses dois cenários o Bayern já está bem servido. E a questão
equilibrar esses caras, né? Porque no início da temporada tinha uma crise que o Nagelsmann confirmou pra gente que existia uma crise. Ele falou, não, tem uma crise de resultados, de jogo não. E tem um outro problema que é quem não tá jogando nunca gosta de não jogar. Então, equilibrar os minutos desses caras em campo é um grande problema que o técnico tem. Sempre é quando tem assim, quando o elenco é longo e não tem tanta diferença entre o titular e o reserva, a chave é a gestão aí dos minutos do elenco.